2015. São 7 horas e 25 minutos, voltamos ao Folha no Ar, primeira edição, e agora para dar as boas-vindas, o bom dia a nosso companheiro aqui já da Folha da Manhã, João Paulo. João Paulo, bom dia, obrigado pela sua presença. Honrado com o convite. Vai dar o que falar hoje, né? Esperamos ter condição de encerrar hoje o programa no horário. Mas Arnaldo, de novo, bom dia. Bom dia. Doutor João Paulo, a gente está nesse assunto da prisão do casal de ex-governadores Antony Rosinha Garotinho. Acho que é o assunto da semana, né? Isso. Porque são dois políticos de gravidade ainda. Quando eu falo gravidade, que tem força gravitacional no meio político, porque apesar de já estar fora de mandatos há algum tempo, são nomes conhecidos, né? Sempre repercute muito na mídia nacional. Inclusive, depois da prisão de Garotinho, eu fiz um giro nos principais jornais do país. Estadão, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Zero Hora no Rio Grande do Sul. Todos, a Gazeta aqui no Espírito Santo, todos na primeira dobra ali do site com a chamada para a prisão do casal de governador. Então, ou seja, ainda é um nome de relevância. Mas a decisão foi muito contestada pelo desembargador do TJ, Ciro Darlan, a decisão do juiz de piso, foi muito contestado sobre a questão da prisão. O senhor, como advogado, né? Como que o senhor avaliou aí essa questão? Havia elementos, na sua opinião, para a prisão do casal de ex-governadores? Então, isso daí já é um tema recorrente, inclusive já com o balizamento do STF e do STJ. O político, quando já fora do mandato, quando já afastado do exercício do munus público, ele não tem mais o risco, o chamado periculum libertatis, de estar solto. Ele não expõe mais a perigo à sociedade de reiterar a prática delituosa. Então, se a lógica era que o crime decorreu da gestão de Rosinha, do tempo de Rosinha enquanto prefeita, desaparecendo o risco dela continuar a reiterar a prática delituosa, não há sentido hoje prender. Então, nesse viés é que correm todos os julgados do STF e do STJ, numa posição garantista. Ou seja, eu só prendo se for necessário. Então a prisão, meio que depois do Sérgio Moro, ela quebrou esse viés. Então hoje já se flexibiliza isso. Hoje já se admite. Hoje já temos um sinal de alguns juízes, em especial de primeiro piso, de primeira instância, de admitir a prisão com o fim de justificativa social, de dar uma resposta à sociedade diante do clamor do fato público, diante do volume de dinheiro desviado, diante da gravidade dos fatos apurados. Então, posso incluir também um detalhe, João Paulo? E também, nós citamos isso aqui, eu e Arnaldo falamos muito sobre isso. Às vezes a comunidade, a sociedade, vê uma mulher, às vezes, roubar um leite para o filho que está com fome. Não estou querendo aqui ser meloso ou populista, não, mas aquela prisão é imediata. Ela é presa, vai para a cadeia, não tem negócio de primeira instância, segunda instância. Flagrante, isso aí, em tese. Qualquer prática conduziria à prisão, a não ser que fosse um crime de menor potencial ofensivo que é liberado. Pois é, mas aí a comunidade não entende muito bem como é que a lei está escrita. Então, aquela pobre senhora não teve... foi presa, seu filho sozinho, perdeu a guarda do filho porque roubou um leite para o ladrão de galinha, ele tem uma sanção talvez mais severa do que aquele que rouba milhões. O crime do colarinho branco foi muito tempo. Né? Isso daí. Então essa é a lógica. Então, mas desde que o Moro assumiu, desde que o Moro passou a mudar essa forma de pensar, até muitos o criticam por isso, porque em tese
nós rasgaríamos a Constituição. Porque toda a posição garantista de que fala o seguinte, olha, o povo, cidadão, você pode ficar tranquilo que nós não iremos adotar o regime da exceção, o regime da Santa Inquisição, o regime medieval, que não importa o fato, você vai ser preso por ordem de alguém mais poderoso. Então, a lógica da Constituição nossa, e já é desde do século XIX, século XVIII, desde a Common Law inglesa, nós temos o seguinte, a garantia de todo cidadão, que ele sabe que ele não vai ser preso se não for necessário que ele venha a ser. Uhum. Então acaba que hoje a nossa população, por uma desvirtuação dessa interpretação, porque acaba que isso também é um manto protetor de criminoso. O cara sabe que ele errou, mas se não for necessária assim a prisão, eu vou responder em liberdade e no futuro, se provarem que eu sou culpado, eu vou ser sim condenado e vou cumprir pena. Então, essa desvirtuação que trouxe um paradigma, um contraponto nos seguintes termos. Ou nós tornamos a norma mais rígida, ou ela perde sua eficácia, ou perde seu sentido, que foi a partir do Moro, que nós passamos a criar uma visão diferente dessa matéria. Porque leis nós temos. As leis são escritas e bem escritas. Sim. E tal. O grande problema que as pessoas alegam é a falta do cumprimento da lei. Um caso que me incomoda até hoje, e até conheci pessoalmente aquele Pimenta Neves, que era editor-chefe do Estadão, do Estado de São Paulo. Naquela morte, acusado. Réu confesso. Ele tem testemunhas. Ele matou a menina, foi condenado e não foi preso. Ele chegou a ser preso e saiu. Recorreu em liberdade. E eu acho que está solto. Está solto até hoje. Está solto, sim. Acho que não. Por causa da idade. Até hoje não cumpriu pena. Aí você tem a lei, as pessoas comparam. A lei em tal lugar, nos Estados Unidos. O cara condenado, vai preso. Acabou. Aqui não, vai condenado, apela. Cabe recurso, cabe um monte de recurso. Isso você não acha? A morosidade da justiça atrapalha a eficácia da pena. Isso. De fato, mas embora como assim você disse, nós tenhamos normas, mas as normas ainda não dão ao juiz essa autonomia, essa eficácia que eles querem dar. Então é meio que uma interpretação jurisprudencial no sentido já dessa lei Moro que está para vir. E aí sim, creio eu, nesse viés, nesse sentido, arrumar a casa. Olha, vamos agora dar mais autonomia aos juízes para que essa garantia do periculum libertatis não ser tão rígido e o juiz ter uma flexibilidade. Então, nesse sentido, temos que, terá uma nova visão, uma nova sistemática à prisão no Brasil. Mas a lei ainda, pelo que eu sei, não tem previsão de ser passada. Acho que aí há outras normas que virão antes. Veio agora... Aí tem viés político também. O viés político que não sei se politicamente, se para eles é interessante com o Congresso atual, com a formação atual, dessa lei ser passada, mas... Não, a gente está falando sobre essa Constituição garantista nossa. Eu citei aqui no bloco anterior, João Paulo, a questão da prisão em segunda instância. Sim. Qual a sua opinião sobre esse tema? Você acha que passa no Supremo Tribunal Federal? Porque aí não seriam mais tão garantistas como antes, porque pela Constituição você só pode ser preso depois de transitado e julgado, condenado, transitado e julgado. Seria uma mudança. Acho que vai ao Supremo por isso, o Supremo como guardião da Constituição. Mas qual é a sua opinião sobre esse tema? Você acha que deve mudar essa premissa de prisão só após condenação em última instância? Nós, enquanto estudantes de direito, assim que nos formamos, nós temos um juramento, que é seguir a Constituição. E, de fato, a Constituição há essa máxima que ninguém poderá ser preso senão por sentença do Estado julgado. Então, isso aí é um artigo da Constituição que nós juramos cumprir.
É bem verdade que se formos assim fazer, se formos assim seguir, praticamente eu impeço, eu evito, eu fulmino a prisão, tornando-a como apenas aplicável àquele que não tem um bom advogado, que não vai exercer todos os recursos, que não vai exercer em sua plenitude a defesa. Infelizmente, quem hoje está, por exemplo, pela Defensoria Pública ou por advogados de menor conhecimento, ficam relegados a uma defesa pouco combativa. E nesse sentido, sendo pouco combativa, acaba que estaria não mais em pé de igualdade com todos os demais cidadãos. Então, entendo eu que essa flexibilização, admitindo-se a prisão, tendo uma condenação por um órgão colegiado, no caso o TJ, o TRF, o TRE eleitoral, admitir-se-ia que pudéssemos cumprir, já executar provisoriamente a pena. E esse é o entendimento. É bem verdade que acho que ele vai de novo mudar. Nós teremos em breve pelo STF um reexame dessa matéria. Já temos aí alguns votos que irão mudar. Já temos a ministra Rosa Weber, que já disse que vai mudar. Já temos o Gilmar, que disse também que vai mudar. Então, acho eu que a nossa tendência é retornarmos à posição garantista da Constituição. E, nesse sentido, somente admitir a prisão após segunda instância, após trânsito em julgado, e a segunda instância ficaria apenas para casos extremos, para casos em que houvesse o chamado periculum libertatis, que a pessoa solta oferecesse risco. Que já aconteceu várias vezes, né? Por exemplo, com criminosos, assim, de assassinos em série, saem e cometem novamente o crime. Né? Então, nesse sentido, a prisão vai ser, acho eu, que mais difícil de ocorrer. Vai ser mais custosa. Isso também por um reflexo de uma falta de estrutura nossa de mantermos cadeias adequadas. Então, esse é outro ponto. Esse é um ponto aí que importantíssimo, né? Que está sendo muito ponderado, porque hoje as cadeias já estão superlotadas, e com essa onda, com essa nova onda através do Moro, de inchar a população carcerária, de não se fazer tanta cerimônia para prender, acho que também tem esse viés de nós tentarmos reduzir quem está preso a apenas aqueles que necessariamente têm de ali estar. Tem um caso muito emblemático, foi o do Roger Abdelmaci. Sim. Que teve um habeas corpus, ou teve ali, foi solto pelo Gilmar. Ele hoje está em prisão domiciliar. Sim, mas ele fugiu imediatamente. Foi o Gilmar colocar ele em liberdade. Uhum. Ele não deu 24 horas, ele tinha desaparecido, tinha ido para o Líbano. Ou disseram que era Líbano, depois foi encontrado no Paraguai, uma coisa assim. Sim. Ele ficou desaparecido 1 ano. Isso é um risco também. O risco não pode ser só de cometer o crime novamente, porque ele não poderia nem passar perto do consultório dele. Uma das condições, um dos elementos desse chamado periculum libertatis é o risco ao cumprimento da pena. Então, se ele for procurado no domicílio em que ele estabeleceu e não for encontrado, então aí já justifica a prisão. Porque são quatro possibilidades. Primeiro, o risco de reiteração criminosa. Quer dizer, se ele tiver o risco de continuar a delinquir. 2, risco às provas do processo. Se ele, por acaso, coage testemunhas, se ele constrange as testemunhas por algum ato ou palavra. 3, se ele oferece risco ao cumprimento da pena. Se ele foge, se ele não se apresenta quando solicitado, se ele é procurado, não é achado.
E 4, risco à ordem econômica. Aí são casos muito raros, difíceis de nós aqui prevermos. Já tivemos alguns específicos, alguns da própria Lava Jato se enquadraram nessa hipótese, mas, a princípio, essas seriam as 4 possibilidades. E o Roger estaria, sim, violando uma, justificando a prisão. É verdade. E ele, acho que foi um ano depois que ele voltou. E dependendo da situação, dependendo às vezes na nacionalidade, de uma das nacionalidades do criminoso, ele pode não ser nem como é que chama? Extraditado para o Brasil, que foi o caso do Michel Frank. Sim. Do caso da Cláudia Lessing Rodrigues. Né? Verdade. Que ele foi, o pai deu fuga a ele. Ele foi para a Suíça, ele tinha cidadania suíça. Era cidadão suíço e conseguiu acabou fazendo besteira lá também, acabou sendo assassinado lá. Mas nunca mais conseguiram trazer ele para o Brasil. E foi um caso emblemático. Como também nós somos aqui paraíso de refugiados políticos e criminosos. Nossa Senhora! Do mundo, né? Do mundo, durante muitos anos, desde antes do Getúlio Vargas. É isso aí. Então nós sempre fomos aqui paraíso de criminosos, entre aspas, políticos. Não é à toa que você vê alguns filmes estrangeiros que falam assim, vamos pegar esse dinheiro, você vai para onde? Não, vou para o Brasil. Vou fugir para o Brasil. É muito boa. Sabendo que aqui todos os nossos regimes sempre foram de proteção. Condescendentes. Condescendentes. Então, e também tivemos aqui um bom tempo aqui com a esquerda, então também ajudou 12 anos aqui 16 anos de governo de esquerda. Então, foi um período grande de... Vamos a um break rapidinho? Você quer colocar... são 7h42, você quer colocar uma pergunta já? Não, vou colocar só um assunto para a gente debater no próximo bloco, que eu vou voltar ao tema inicial, que foi a prisão do casal Garotinho. O Garotinho foi preso pela 4ª vez, João Paulo. 2 dessas vezes por crimes eleitorais. E há quem diga que é certos exageros em prisões por crimes eleitorais. Queria que você avaliasse esse panorama para a gente no próximo bloco. Perfeito. Vamos a um pequeno intervalo. Folha no Ar, primeira edição volta daqui a pouco. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantém a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. A gente faz planos o tempo todo, pro futuro, pra família, mas imprevistos acontecem, né? Por isso, nós do Plano Familiar Boa Viagem fizemos planos pra você. Associe-se e assegure para os momentos difíceis assistência 24 horas, profissionais capacitados e cobertura em todo o Brasil. Convênios especiais e descontos incríveis. Nosso cuidado não fica só no papel. Plano de Assistência Familiar Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Sete horas e 45 minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, a última da semana.
E nada melhor do que a gente realmente levar a assuntos de interesse, de curiosidade, porque é muito interessante, o João Paulo, quando a gente conversa com um advogado que tem o seu conhecimento, da gente querer esclarecer muita coisa, não só no nosso, que pra gente é uma dúvida constante, né, e às vezes acaba emitindo uma opinião errada por causa disso, por causa do desconhecimento, e o nosso público, da mesma forma que a gente, fala assim, pô, mas isso pode? Né? Como é que dizia no futebol lá? Isso pode, Arnaldo? Isso pode, Arnaldo. Isso pode, Arnaldo. Vamos lá. De fato, hoje nós temos problemas seríssimos a definir que passam até longe das normas. Nós temos problemas sociais gravíssimos, culturais gravíssimos e estruturais gravíssimos, né? Nós temos uma população pouco assim letrada, com pouca educação, e acho que esse é o principal hoje, como se fala, né? Educar para que a criança de hoje não seja o bandido de amanhã, né? Então essa é a lógica. Temos que corrigir muito. Temos que corrigir as cadeias, melhorar, para que não tenhamos condições subhumanas. Não sejam meros depósitos de seres humanos. Não sejam faculdades do crime, em que você entra lá e a situação é tão deplorável, precária, que você relega alguém que a princípio seria assim recuperável a um futuro criminoso já pós-graduado, mestrado, né? Doutorado no crime. Então temos sim também que ver que não há como exigir legislação de primeiro mundo num país de terceiro, com estrutura de terceiro. Então essa é uma discussão que levaríamos aqui horas para saber o que é o certo, o que é melhor, como dar solução. O que fazer primeiro, né? O que fazer primeiro? Essa acho que é a grande pergunta. É muito simples até. O que a gente faz primeiro para melhorar essa situação? É isso aí. A questão da prioridade, né, Arnaldo? Com certeza, com certeza. Essa questão de superlotação de presídios, a gente já abordou aqui com o defensor Tiago Abud, quando esteve aqui. É uma realidade. E, inclusive, quando a gente fala de superlotação, tem muita gente, João Paulo, que está presa até sem necessidade, né? Pelo menos é o que se destaca aí. Não sem necessidade de não ter sido julgado ainda, de ser prisões preventivas que se arrastam, sem ser julgado. A gente já cumpriu a pena e não consegue sair. Né? Sim. Nós temos só para terem uma noção, todos os presos do Estado, das cadeias todas do Estado, a pena deles é regida por 2 juízes da VEP, do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, se a pessoa... VEP só para verificação de execução penal. Vara é a vara que cuida da execução penal. Sim. Nós temos a VEP do Rio de Janeiro com 2 juízes que cuidam de todos os presos de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, nós não temos uma VEP em Campos que possa controlar os presos de Campos. Então, nós temos que ir para o Rio para pedir para a juíza da VEP, por exemplo, progredir a pena, autorizar que ele trabalhe, soltá-lo porque já cumpriu a pena. Então, o trâmite para que faça análise, primeiro, parecer do Ministério Público, depois soltura pela juíza ou cumprimento do benefício, leva tanto tempo que muitos presos cumprem mais pena, mais tempo do que previsto em sentença. Isso não gera nenhum prejuízo ao Estado? Porque, em tese, você poderia recorrer de alguma forma ou não? Em tese, caberia habeas corpus, mas também são morosos, é o que eu falo. Acaba que quem hoje não tem um advogado que possa ficar em cima, marcando, tentando agilizar o processo, fica relegado a cumprir até mais pena, mais tempo, do que aquilo que lhe foi imposto. Agora eu vou voltar ao assunto que a gente tinha proposto lá no final do bloco anterior, que com relação às prisões do ex-governador Antony Garotinho, como eu pontuei aqui, Garotinho foi preso 4 vezes. A primeira vez... preventivamente, quando deflagrou lá a Operação Chequinho, a decisão do juiz Glauceni. A segunda vez, decisão do juiz Ralph Machado dentro da Operação Caixa d'Água.
Qual foi a da ambulância? A da ambulância é a primeira. A primeira. 16 de novembro de 2016, Operação Chequinho. A segunda foi da Caixa d'Água. Agora tem dúvida se a segunda foi a Caixa d'Água. A segunda foi a condenação de juiz de piso da Chequinho. Aí foi uma domiciliar, já foi outra prisão de novo na Caixa d'Água, e essa mais recente agora dessa operação aí, Secretos Domos, não é isso? O nome da operação? Secretos Domos. Secretos Domos, que é a operação do Morar Feliz. 4 prisões. Dessas 4, 2 foram na esfera eleitoral, dentro dos desdobramentos da Operação Chequinho, que está suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal. E muita gente vê como rigoroso demais prisão em questões eleitorais, sobretudo que a primeira não era nem julgado ainda, ainda estava no âmbito da investigação. Na segunda, ele já estava condenado em primeira instância. Como você avalia? Tem necessidade realmente de prisão nesses casos eleitorais, e por quê? Então, a lógica é porque a pena do crime eleitoral ela é pequena. Então, para o réu, que é primário, porque em tese ainda não há contra Garotinho uma condenação transitada e julgado, então tudo que houver, ele ainda permanece primário. É só para terem noção. Ah, mas ele responde a 4 processos, ele não é mais primário. É assim. Não foi condenado. Ainda não há condenação em definitivo. Então, enquanto não houver condenação em definitivo, ele segue primário. Beleza. Então, as penas previstas para crimes previstos no Código Eleitoral são muito pequenas. No máximo 4 anos. Então, por exemplo, o artigo 299 do Código Eleitoral, que chama-se captação ilícita de sufrágio ou compra de voto, vai até 4 anos. Então, sendo até 4 anos, e a pena mínima prevista em lei é 1, e sendo primário, a pena tende ao mínimo, nesse contexto, nós temos previsto em norma institutos que evitam a prisão, que permitem que a pessoa cumpra outras medidas alternativas que não a prisão, para também tentar diminuir a população carcerária. Então, o Código Penal prevê institutos que despenalizam uma série de práticas ilícitas. Então, nesse contexto, se ao final, na pior das hipóteses, ele não vai cumprir pena, quer dizer, não vai ser preso, por que durante o processo ele seria? Não tem sentido. Mas no caso de Garotinho, por exemplo, a condenação de 9 anos, 11 meses e 6 dias da Chequinho. Mas se o máximo seria 4 anos, seria o quê? Seria por acúmulo de... porque somaria. Em tese, no caso da Chequinho, ele foi punido por uma reiteração criminosa. Entendi. Pela soma de crimes. Somado a quadrilhobando. E teve mais uma, eu acho que foram três delitos. Agora não me recordo qual foi o terceiro. Eu lembro que foi captação ilícita de sufrágio, compra de voto, teve quadrilhobando, e mais um tipo penal que agora não estou me recordando qual foi a imputação feita a ele. Mas a soma desses delitos, sim, se passar de 4 anos, nós chegamos à possibilidade dele ser preso. Então, esse foi o contexto. Mas o crime principal, o crime mãe, que é o crime eleitoral, a pena dele é pequena, mas é vista de forma autônoma. Visto um crime esparso, né, autônomo, mas se visto no contexto, somando várias práticas delituosas, sim, nós conseguimos estabelecer uma prisão como regra e como algo necessário. Doutor João Paulo, você que tem um conhecimento grande de lei eleitoral, você não acredita, a sua opinião, a lei eleitoral no Brasil é muito condescendente? Por exemplo, existem coisas que o presidente algumas normas brasileiras que são diferentes do mundo inteiro. O presidente eleito e reeleito presidente. Em quase todos os países do mundo, ele não pode mais concorrer à presidência. Acabou. São dois. Não é uma norma, não, Marcos. Não.
Não é norma, não. Nos Estados Unidos, por exemplo, há um consenso, mas não tem nada previsto em lei que impede. Nunca teve terceiro mandato, nunca teve. Não tem terceiro, mas não tem nada que impeça. Culturalmente não há. É cultura. Culturalmente não, mas não há vedação, não há algo que proíba, que vede. Um exemplo, um governador de um estado americano foi condenado por corrupção e ele perdeu seus direitos políticos ad eternum. Ele nunca mais pode ser político. Aliás, ele não pode nem ser eleito para, por exemplo, aqueles cargos públicos que tem nos Estados Unidos são eleitos, né? É o comissionado do município. Seriam cargos políticos aqui do Brasil que são eleitos por... Exatamente, ele não pode nem ser aquele prefeito do subdistrito. Sim. Ele não pode nem concorrer como escola pública, que também não pode, nunca mais. Ele perde todos os seus direitos porque ele já cometeu uma corrupção dentro do exercício do cargo. Lá, assim, as normas, muitas delas são de âmbito local, né, de âmbito estadual. Sim. Então, bem provável que tenhamos estados que seja possível e outros que não, né? Uhum. Lá nós temos... Vem a questão cultural também, né, João Paulo? Por exemplo, país que teve um presidente que sofreu impeachment e depois o elege senador da República é um país é complicado. Concordo com o Arnaldo. Quase que elegemos a segunda, que foi a Dilma, né? Como também, no caso da Dilma, não dá para nós entendermos a nova figura criada pelo Congresso. Olha, vamos impeachmá-la, mas sem os efeitos da inelegibilidade. Isso não poderia gerar até um processo movido pelo Collor? Porque ele teve 8 anos de inelegibilidade. Foi. Ele não poderia contratar. Não, peraí, que isso? Por que eu tive que me afastar e ela não? Acho que foram mais, né? Foram 8. Foram 8. Mas ali no caso, aí se a gente for entrar no campo da opinião, ali foi uma forma de compensar, né? Porque assim, vamos lá e vemos cá, tá de pedalada fiscal no Brasil, existe desde o Império, né? Foi um jeitinho de falar assim, vamos tirar você, porque daí temos que tirar, então aqui, fica com seus direitos políticos aí. Olha, é tipo um prêmio de consolação. Exatamente. Olha, nós tiramos você não porque você cometeu algo de errado, mas que você foi uma gestora horrível. Mas como eu sei que para uma gestão horrível não existe sanção, em tese, desculpa, não deveria existir sanção. Nós vamos aqui preservar seus direitos políticos. A sanção normal para um péssimo gestor é não elegê-lo mais, né? É isso aí. Tanto é que não foi eleita. Tanto é que não foi eleita, exatamente. Tanto é que ficou Mas lá ela quase... foi imposta como senadora de Minas pelo Lula. Foi imposta. O PT tinha que fazer. Isso aí era para ter uma reação. Você não tem essa onda, Bolsonaro, o João Paulo gosta de falar sobre política também, então a gente pode estender um pouquinho. Isso aí Você não tem essa onda, Bolsonaro, que tem, a onda que elegeu o Zema também como governador de Minas, ela conseguiria o mandato. O jogo virou ali na última semana, nas pesquisas Na verdade, todo o cenário nosso hoje é WhatsApp. É WhatsApp e mídia social. Hoje em dia... Todo mundo define seu voto por aquilo que recebe. Tanto para o bom como para o mal. Para o mal. Acaba que uma campanha disseminada pelas mídias sociais de que a Dilma tinha chance, após cassada, de se eleger senadora, aquilo, creio eu, que ter sido o viés, o mote, para poder tirá-la do mandato. Evitar que ela fosse eleita. Acho que hoje as mídias sociais é que balizam nossas vidas e formam a opinião pública. Não há dúvida. Como foi também com o Witzel, que também foi uma onda... No Witzel, o Arnaldo fala sempre que foram 3 dias. Quarta-feira em diante. É isso aí. Quarta, quinta-feira. Na quarta, quinta-feira, domingo ele estava eleito. Domingo estava eleito governador. Uma coisa sem precedentes, né? Um negócio fora do comum. Como também foi Rafael, como também outros tantos aí que se elegeram, sempre focados... Mas eu acho que começa com Obama, a primeira eleição de Obama a presidente. E no Brasil, acho que podem existir outros casos que a gente não conhece, mas acho que igual de Rafael também é uma coisa sem precedente, a eleição municipal. Teve um caso que foi impressionante, mas aí eu acho que era mais pelo cacife político, foi no caso a governador da Bahia, o Antônio Carlos Magalhães, apoiava o prefeito de Salvador, que se afastou do cargo para concorrer, que era o Clériston Andrade, e que era uma pessoa extremamente carismática. Então ele tinha o apoio do Antônio Carlos Magalhães, que era
o ACM, fortíssimo na Bahia, né? Principalmente no interior, mas o Clériston muito querido em Salvador, porque o Antônio Carlos Magalhães perdia a eleição em Salvador, ganhava no resto, não tinha dúvida. Já o Clériston garantiu a eleição em Salvador, porque ele foi um grande prefeito de Salvador. E o seu chefe de gabinete era irmão do Antônio Carlos Magalhães. Ele concorreu, estava a questão de 40 dias da eleição, ele morre num desastre de helicóptero, Dr. Clériston Andrade. O Antônio Carlos Magalhães pegou um desconhecido na Bahia chamado João Durval, e em 15 dias ele colocou o João Durval como líder e eleito governador da Bahia. Isso é um caso emblemático que muita gente não entende como é que pode uma pessoa ter tanto poder como tinha o Antônio Carlos Magalhães. Nós temos redutos pelo Brasil que de fato pertencem a famílias específicas de políticos, né? Como são o Sarney, como o ACM, que até hoje o Neto se reelege para tudo que concorre. Tudo que quer. Ele quer ser governador, ele vai ser governador. Ele é governador prefeito. No próximo, Ele é governador em 22. Não tenho dúvida. Não, com certeza. Não tenho dúvida. Todo mundo que conhece da Bahia fala que vota... No Pará é o Barbalho. Pai, filho, Jader, sobrinho, todo mundo da família. E por aí vai. Então, nós temos ainda redutos políticos que também, vamos aqui trazer para cá. Se o Garotinho tivesse esse carisma e não fosse tão combativo, tão de práticas não muito louváveis, creio que também seria aqui um reduto dos Garotinhos, Rio de Janeiro. Se ele não fizesse tantos inimigos, se ele não fosse, não tivesse essa conduta, essa forma de agir que gerasse tanta antipatia, talvez aqui fosse também o reduto dele. Eu vi uma expressão que diz que se ele não tivesse construído tantos ex-amigos, porque o inimigo, ele é teu inimigo, às vezes ele não gosta de você, nem te conhece direito, não sabe dos teus hábitos, mas o ex-amigo sabe. É verdade. O ex-amigo sabe como você age, né, Arnaldo? Sim. Então, esse cara eu já sei como é que ele vai agir. Já conheço. Já sei como era quando estávamos juntos. Outro dia eu conversando com um amigo meu, que não tem nada a ver, nós somos amigos com visões políticas diferentes, eu falei, é impressionante, pega 1987, 86, todos aqueles amigos do Muda Campos, mais de 90%, se não isso, o doutor Adilson Sarmê falou aqui, não falam mais, são inimigos de Garotinho hoje. Todos aqueles amigos do Muda Campos, que foi um movimento muito bonito que foi realizado em Campos pela juventude. Sim. Não tem a menor dúvida. E ele foi talvez um dos políticos de maior expressão. Sim. De repente... De fato, ainda temos feudos eleitorais fortíssimos pelo Brasil e nossa população ela vive disso, né? Ela por ser uma população muito pobre, acaba que aquele ela que gosta da novela do dia a dia. É isso aí. Nossa população, ainda mais no norte, nordeste, ela se acostuma e idolatra aquele que ajuda, aquele que procura de alguma forma amenizar a pobreza, né? Paternalismo, assistencialismo. É isso aí. O populismo, de fato, pelo Brasil, é o que convence, é o que elege, é o que gera votos. Tanto é que o Norte e o Nordeste são Lula e serão Lula, creio eu, que para sempre. E vamos lá, vamos aqui fazer aqui, desculpa aqui, se o Lula vier em 22 ou em 26 ou quando vier, ele está eleito porque o Norte e o Nordeste é que de fato sempre elegeram e irão elegê-lo. Eu não voto, tenho minha convicção política sempre foi ligada à direita, mas é uma realidade. Sim. Infelizmente, aquele que... Que é outro político de uma importância... isso daí, profissional. Não, político profissional, mas é de uma importância muito grande, porque ele, né, a fundação do PT, essa coisa toda, tem um lado histórico que a gente tem que reconhecer. Você pode não concordar, eu também não concordo, mas... Tem os seus erros, não nos impede... Mas o maior erro é não reconhecer os seus erros. Esse é o maior erro. Concordo.
E, de fato, esse fato, essa falta de humildade, de assumir, reconhecer e corrigir, é que hoje fez surgir essa direita extrema que nós temos visto. Que também não é das melhores também coisas. Não, é tosca. Tem pessoas interessantes no governo, mas é muito tosca. Dos dois lados. Imagina se não tivesse pessoas que pensassem, né, dos dois lados, para onde a gente seguiria. Mas, Arnaldo, olha só, quanto de outro. Presta atenção que você vai reparar que no Brasil, não vamos falar de fora, mas no Brasil, tanto a direita quanto a esquerda, elas não reconhecem às vezes seus erros. E isso às vezes fazem com que eles percam a chance de se perpetuar no poder, que não é tão bom assim, né? Perpetuação de poder não é muito legal, mas perpetuar, mas de seguir com uma lógica assim, harmônica, né? Com uma lógica que possa ser adotada e seguido e que vire uma regra. Quer dizer, nós não temos uma direita e uma esquerda tão bem definidos e com políticas tão bem traçadas, por exemplo, como é nos Estados Unidos. Em que você lá vê... O bipartidarismo ajuda nisso. É isso aí, isso é fácil. Quer dizer, é um bipartidarismo que não é, eu acredito que não seja obrigado, como era na época do Arena e MDB. Não. Lá tem candidaturas avulsas, lá você... tem todo um outro contexto, mas é muito mais... Mas as consciências filosóficas de cada um deles é que e também o rigor em cumprir. Não é? O que nós não temos aqui. Infelizmente, as pessoas se perdem no discurso. Sim. Né? As pessoas começam com uma ideologia. Por exemplo, a esquerda. A esquerda, o PT surgiu através de quê? Através da moralização. O PT surgiu da máxima do Lula, que a esperança tem de vencer o medo. Esse lema dele de campanha, isso daí é o que traçou, é aquilo que foi o norte para a eleição dele. E uma famosa frase dele, assim, o Brasil, nós vamos fazer o Brasil provar que no Brasil rico pode ir para a cadeia. Ele disse isso umas 10 vezes. Inúmeras vezes. E ele está na cadeia. E acabou que o marco da gestão do PT foi a corrupção. Mas também não houve ali, fazer advogado do diabo aqui no debate, não houve ali também uma certa liberdade que o governo do PT deu às investigações, à Polícia Federal, aos órgãos de fiscalização, que a sociedade, de maneira geral, não via em governos anteriores, até por um resquício ainda de ditadura muito recente, talvez? É possível, não tenho dúvida, mas acabou que chegou um momento que, se eles não dessem essa liberdade, acho que teríamos até um cenário pior de insurreição social, talvez o exército. Não sei. Não sei até que ponto eu acho que foi eles até conseguiriam. Foi até uma posição inteligente do partido na época de... Não, vamos fazer isso e a gente corrige lá na frente. Isso daí, depois nós vemos o que fazer. Mas a lógica, em tese, era, a princípio... Poxa, eu coloquei todos aqui do STF. A princípio eu vou confiar que eles vão segurar o problema. Então jamais poderiam contar, creio eu, que as instituições que eles ajudaram a criar se voltassem contra eles. Acho que esse foi o problema. Mas, João Paulo, quando você contrata uma pessoa e coloca num cargo, essa pessoa vai ser sempre agradecida a você. Vai ser grato. Eu não tenho desde que você... possa demiti-lo depois. Verdade. No momento que você cria um cargo que eu vou e coloco o João Paulo. Verdade. Mas que eu não posso mais tirar o João Paulo vai agir com a consciência dele. Acabou. Tem autonomia. Dê segurança para ele, dê estabilidade. Acabou. É a sua cabeça. Não tenho mais poder a exercer sobre ele. Acabou. Isso é fato. E o aliás, STF é para ser assim. E o STF é assim. É para ser. Né? Porque senão teria que ser eleitos ou escolhidos por não indicados por presidente. Sim. Embora também exista a figura do impeachment de ministro do STF. Sim. Dependendo do Congresso, como foi feito com a Dilma, como foi feito com o Collor. Mas tem que ter elementos para isso. Né? Tem que ter muitos elementos e
É complicado. A discordância... A não ser que exista alguma coisa de concreto, sei lá, um desvio de conduta muito grave do ministro para poder impeachmentá-lo. Mas fora isso, acho difícil. É muito difícil. Arnaldo, joga o assunto do segmento seguinte. Meu celular descarregou, você tem que me orientar aí, que é de horário, não tem nem como eu acompanhar. São 8h10. 8h10 e nós vamos até 8h40. Tem um comentário, eu ia trazer esse assunto no último bloco mesmo, mas tem um comentário do Maurício Furel Batista lá na nossa página, porque caiu aqui minha transmissão, minha bateria, não tem como eu ver, mas era um assunto que a gente ia trazer também, que é a questão do juiz Moro e o ministro Moro. Né? A gente falar um pouquinho sobre o cenário nacional. Você está com a pergunta aberta aí, Marco? Ou deixa para o próximo bloco? Mas é essa a questão, sabe, João Paulo? Sobre essa mudança do juiz Sérgio Moro para o ministro de Justiça Sérgio Moro, essa politização do judiciário é um assunto que a gente pode falar no próximo bloco e trazer também para o contexto local. Bom, vamos a um pequeno intervalo. É o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. A Proteus, moderna empresa especializada em